Em 2008, muitos investidores perderam mais de 50% do patrimônio em poucos meses. Mas alguns investidores perderam menos da metade disso. A diferença não foi sorte, não foi timing, foi a estratégia de diversificação de investimentos. E hoje eu vou te mostrar com números reais e dados históricos por que essa é uma das melhores estratégias para você ter para te tornar um investidor de sucesso. Mas antes de tudo, já vai deixando o like aí no vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo sobre investimentos aqui. Vamos lá. O que é diversificação? Diversificar é distribuir seu dinheiro entre diferentes tipos de investimentos para reduzir o risco. Gente, claramente quando a gente investe, a gente quer reduzir o risco e não ter o risco de perder todo o seu patrimônio. E aqui é o mais importante dessa estratégia, né? Sem diminuir o retorno que você vai ter no investimento. Claro que a gente sabe que do tripé do investimento não tem um investimento, o melhor investimento que traz um risco menor, uma segurança alta, né? Uma rentabilidade alta e uma liquidez alta. É difícil. Mas mesmo assim a gente não quer diminuir o nosso retorno. E essa estratégia nos ajuda a fazer isso. Eu gosto de falar que a diversificação, essa estratégia, pode ter 3 níveis. Vamos separar aqui, ó. O primeiro, diversificar dentro da mesma classe. Eu peguei de exemplo aqui a ação do Itaú e a do Banco do Brasil. O que é diversificar dentro da mesma classe? Não colocar todo o seu dinheiro em uma única empresa. Por mais que ela possa dar o lucro por um tempo, se ela quebrar, você vai perder todo o seu dinheiro. E se ela começar a dar prejuízo, também a sua carteira vai estar muito no vermelho, né? Por isso, diversificar entre uma, duas, muito mais ações do que só uma. O nível 2, o que seria? Diversificar entre classes, renda fixa e renda variável. Acredito que a maioria das carteiras de vocês já diversifica nisso, uma porcentagem de renda fixa e outra renda variável. Porque vai ter hora que o mercado da renda variável vai estar melhor, lucrando melhor, ou vai ter hora que os títulos para você, né, de renda fixa, vai estar lucrando muito mais e sem se expor tanto ao risco, né? E tem o terceiro nível que eu gosto de falar, que é o global. Porque, querendo ou não, a gente pode investir no exterior, né, para se expor ao dólar, por exemplo, que eu peguei aqui, né, o dólar e a Apple. Uma ação dos Estados Unidos e o dólar americano, outros dólar. Porque aí você se expõe ao risco do mercado estrangeiro, que pode muito bem estar lucrando maior do que o mercado interno, né? Mas você precisa prestar bem atenção que diversificar não é comprar muitos ativos aleatórios. Você vai lá na B3, junta um monte de ação, compra aleatoriamente, pega uns títulos lá de um banco, do Tesouro Direto, compra aleatoriamente. Não é isso. É combinar ativos que se comportam de forma diferente, mas que juntos têm uma estratégia na sua carteira, né? A origem dessa teoria de diversificação, né? Foi esse cara aqui, ó, que criou ela, né? A ideia moderna de diversificação de investimentos surgiu em 1952 com Harry Markowitz. Acho que eu falei certo, né? Que desenvolveu a teoria da carteira, evidenciando a importância de reduzir riscos financeiros. Principalmente trabalhando nesses dois conjuntos aqui, ó, comportamento conjunto e redução de risco. Antes de Markowitz, os investidores escolhiam os ativos individualmente, sem ligar para o conjunto, né, o comportamento conjunto. Aí Markowitz provou matematicamente que o risco de uma carteira não depende só do risco de cada ativo individualmente, e depende sim de como eles se comportam juntos. E mostrou que é possível reduzir os riscos combinando ativos diferentes, reduzindo o risco da sua carteira, combinando vários ativos, né? E sem diminuir o retorno esperado, que a gente nunca quer que diminua nosso lucro, né? Essa descoberta foi tão inovadora que ele conseguiu ganhar o Prêmio Nobel. Harry Markowitz recebeu o Prêmio Nobel em 1990, reconhecendo sua contribuição significativa no campo das finanças e investimentos. Agora eu vou mostrar algumas crises, né, assim dizendo, históricas e dados que mostram por que a diversificação ajuda sempre o investidor. Crise financeira de 2008. A queda do SP500, que é um fundo, né, que investe nas 500 maiores ações lá dos Estados Unidos. Ele caiu aproximadamente 57% nesse ano, refletindo a severidade, né, da crise financeira que teve. Aí vamos supor que tinha uma carteira concentrada em ações. Ela também caiu aproximadamente 57%.
Aí você vai me perguntar, por que a diversificação sempre salva os investidores? Por causa disso daqui. Se uma carteira tivesse aproximadamente 60% de ações e 40% de títulos, ela só teria caído, né, menos da metade, quase a metade do que caiu a uma carteira de investimentos focada em ações, né, 30%. Aí você vai pensar, né, caiu 30% ainda é uma queda, mas é muito mais fácil recuperar 30% do que 57%, né? Agora, outra crise da bolha da internet, de 2000 a 2002, queda do Nasdaq, 78%, uma queda muito grande, reflexo da euforia do mercado tecnológico. Queda do S&P 500 foi 50%, né? Foi um pouquinho menos da crise de 2008, mas ainda assim foi muito. Um dos piores períodos para investidores. Imagina, durante 2 anos teve essa queda, eu nunca queria estar investindo em ações nesse momento, né? E por que a diversificação mostrou que é muito bom? Porque nessa época, mesmo com uma crise financeira, né, os títulos do governo subiram nessa época. Querendo ou não, diversificar salvou muitos investidores nessas épocas. Agora vamos trazer para o Brasil, na crise de 2008, né? O impacto. O Ibovespa, que eu acredito que a maioria de vocês conhecem, né? Que é o título que investe nas maiores ações, né, do Brasil, caiu aproximadamente 50%. O principal índice, né, de ações despencou. E o CDI, durante essa crise, o CDI continuou positivo, aproximadamente 12%. A taxa de juros atrativa durante esse período salvou muitas carteiras e muitos investidores de perder muito dinheiro, né? Agora, outro exemplo é a pandemia de 2020, que eu acredito que aí sim todo mundo que está assistindo esse vídeo viveu isso, né? E tem uma ideia do quão preocupante foi, né? A queda da bolsa foi 30%, um impacto significativo durante a crise global, né? Acho que aqui é 30% do Ibovespa. Só que, mesmo nesse tempo da pandemia, que era uma crise global, mundial, né? Todo mundo estava desesperado, o ouro, né? E os títulos continuaram positivos. O ouro aumentou aproximadamente 25%. Então, diversificar acabou que quase trouxe um lucro numa crise global sem precedentes, né? Que foi a pandemia. Eu gosto muito de falar que quem tem a estratégia de diversificação na carteira é igual uma árvore aqui com muitas raízes. Querendo ou não, pode ventar muito, pode chover muito, mas ela vai continuar em pé e forte assim. A diversificação não protege totalmente de uma queda, por exemplo, de um galho aqui, né, que eu falei, outra coisa. Mas ela impede a queda total, o prejuízo total da sua carteira, ou seja, a árvore ser destruída. Ela é um escudo não 100%, né, mas ela te ajuda a não quebrar totalmente e ser mais fácil reconstruir o que você perdeu. Agora eu vou falar um pouco sobre os riscos que existem, né, para você ter ideia de como a diversificação é muito importante, mas ela também não é 100%. Risco específico. O risco específico é aquele relacionado a uma empresa ou setor. Se você investe apenas em uma ação e a empresa quebra, seus investimentos podem ser perdidos totalmente. Como eu falei lá no início, esse é um risco específico que você pode controlar. Você pode impedir com a diversificação, investindo em mais coisas, variando mais o seu patrimônio, né? Agora, o risco de mercado, querendo ou não, é bem difícil você impedir esse risco, né? Mas com a diversificação você consegue controlar a queda. O risco de mercado afeta todos os ativos simultaneamente, como crises globais, né? Como a crise de 2008, a pandemia, né? Ou mudança nas taxas de juros. Esse tipo de risco é inevitável e não pode ser eliminado, mas com a estratégia de diversificação você diminui a sua queda. Agora eu vou te dar uns exemplos, né, de carteira de acordo com o seu perfil do investidor, mas claro, não é recomendando e nem falando para você seguir, é só para você ter uma ideia da diversificação. Exemplos de carteira conservadora: 75% em renda fixa, ou 70% se você quiser, 15% na renda variável e 10% em global. O global aqui pode ser tanto colocado, né, em renda variável ou renda fixa, pode estar atrelada a moedas também, a títulos dos Estados Unidos ou de outros países, ou uma ação de outros países, como a Apple, como eu falei. Carteira moderada. Agora, 55% em renda fixa, 30% em renda variável e 15% em global. Aqui você pode, claro, você pode ir ajustando essas porcentagens, mas é só para você ter uma ideia. Focado aqui em uma carteira em estabilidade, né? Agora, uma carteira arrojada, focando no crescimento, né?
45% em renda fixa, né? Claro, pode ser maior, pode ser menor, depende tudo da sua estratégia. Mas aqui é só para você ter uma ideia. 45% de renda variável, que seria um meio a meio, e o global aqui decidindo para qual lado vai ter maior na sua carteira, né? Claro, o segredo não é copiar uma carteira, você pegar aqui os exemplos que eu falei, né? Entrar na sua corretora e fazer as proporções. É ajustar essas as porcentagens, né, de acordo com o seu perfil de investidor e a sua estratégia inicial. Agora que você entendeu essa diversificação, né, entre classes de ativos, tem uma mais avançada ainda, a diversificação dentro dessas classes de ativos. E é aqui que os investidores, né, experientes conseguem construir a sua riqueza, né? Aqui eu coloquei exemplos de uma diversificação na renda variável. Eu peguei aqui 8 setores principais. Claro, existem outros setores muito bons também, mas aqui a maioria vocês devem conhecer. Energia, construção, financeiro, consumo cíclico, saúde, tecnologia, comunicação e petróleo. É muito importante para você ter vários setores na sua carteira, porque, querendo ou não, o mercado de ações pode estar alavancando, né, subindo, mas não quer dizer que todos os setores dele vai estar lucrando. E outra coisa, se o mercado de ações estiver dando prejuízo, não quer dizer que todos os setores vão estar tendo prejuízo. Por isso que a importância dessa diversificação entre setores. Pode ter 8 ou mais na sua carteira, né? E dentro desses setores você também pode diversificar entre ações. Como eu mostrei lá no início, no financeiro, você pode ter uma ação do Itaú, né? E do Banco do Brasil. Para quem está começando, é bom ter no mínimo, como eu coloquei aqui, 8 ações assim na carteira, que é muito legal se ter para a sua diversificação estar completinha, assim, né? Bem estável, né? Uma diversificação em FIIs também, fundos imobiliários. Existem fundos de tijolo, né? Que é mais imóveis físicos, geram renda principalmente de aluguel. Fundos de papel, títulos imobiliários, produzem renda por meio de juros. A maioria é entre esses dois, e tem também o terceiro, fundos de fundos. Incorporam outros fundos dentro, ou seja, pode investir tanto em fundos de papel, tanto em fundos de tijolos, ou nos dois. Pode ser diversificando ainda mais. Para quem está começando, fundos de fundos é muito bom, porque alguém já faz essa gestão de quais fundos são bons para você. Como eu mostrei que tem uma diversificação avançada em ações, também tem em FIIs. Explorando, né, tipos e qualidade de imóveis. Tipos de imóveis, você pode investir em FII que tem shoppings e outro que vai de aluguel, outro que tem galpões, né? A localização pode ser um em São Paulo, um em Rio de Janeiro, outro no Nordeste, um no Sul, né? A quantidade de inquilinos, tem fundos imobiliários que tem somente um, né, inquilino. Aí É um pouco tanto quanto perigoso, né? A qualidade de contratos. Esses dois últimos aqui é mais na qualidade dos FIIs que você tem. E você tem que sempre procurar os FIIs com maiores qualidades, né? A diversificação vai mais entre esses dois aqui. Agora, em fundos de renda fixa, né? Em investimentos de renda fixa. Existem os pré-fixados, a maioria que vocês já conhecem, taxa definida, bons quando os juros estão altos. Os pós-fixados, né, atrelados a juros, proteção da inflação, né, com liquidez também, como o Tesouro IPCA+, Tesouro Selic, também tem CDBs de bancos, né, ligado ao CDI, e os atrelados à inflação, como eu falei aqui. Protegem o poder de compra a longo do prazo. Isso daqui é quase essencial você ter na sua carteira, né, para seu dinheiro não perder o poder de compra, né? E querendo ou não, com isso você vai estar cada vez mais ficando rico. Se render 0,1% acima da inflação, você ficou mais rico do que ontem. Enfim, você pode pensar que a carteira de investimentos de vocês é um time de futebol, né? Com 11 jogadores. Cada jogador vai atuar melhor em um cenário. Por exemplo, batendo um lateral é melhor do que um atacante. Defendendo um pênalti, um goleiro é bem melhor do que um meio de campo. Fazendo gol, um atacante vai ter muito mais qualidade. Isso também nos seus investimentos. Querendo ou não, vai ter cenários que a renda fixa vai ser muito melhor que a renda variável. E vai também ter cenários que a renda variável vai ser melhor. E dentro da renda variável vai ter setores que vai ser melhor, fundos imobiliários melhores que ações, depende de cada cenário. E você tendo a carteira diversificada, né, você vai estar preparado para cada ocasião que acontecer. Agora você vai entender os benefícios matemáticos, assim, dessa teoria, né, de diversificação.
Quando o ativo cai, a estratégia diversificada reduz as perdas, facilitando a recuperação e protegendo o seu patrimônio ao longo do prazo. Agora eu vou dar um exemplo aqui, matemático, né, para vocês entenderem por que essa parte é o que diferencia de investidores comuns, né, de investidores preparados e experientes. Vamos supor que uma carteira concentrada caiu 50% durante uma crise. E uma carteira diversificada caiu somente 25% durante a crise. Para voltar, vamos supor um patrimônio inicial de 100 mil. Se a carteira tinha 100 mil e ela caiu 50%, vai ter 50 mil. Para ela voltar aos 100 mil, ela tem que valorizar 100%. E vocês sabem que valorizar 100% é difícil e vai demorar um tempo, né? Já a carteira diversificada que caiu somente 25%, se era 100 mil, aí caiu para 75 mil. Ela vai ter que valorizar, né, somente 33% para voltar aos 100 mil. Aí você já percebeu, né? É muito mais fácil você rentabilizar, né, lucrar 33% em um tempo do que 100%. Por isso que a estratégia de diversificação, de impedir quedas maiores, é muito importante para você usar ela e lucrar com ela, né? Logo, quanto menos você cai, mais fácil é levantar de volta. Agora vamos aqui. O maior erro é não escolher diversificar, né, e ser concentrado demais. E aqui tá 3 motivos, né, de a pessoa às vezes não querer diversificar. Excesso de confiança pode levar a decisões precipitadas. Por exemplo, a pessoa recebeu alguma informação específica de uma ação. Aí ela coloca 80% ou 100% do seu patrimônio na ação e dá merda. Aí excesso de confiança que a informação que ele teve ia lucrar muito. Modinha de mercado que a maioria das pessoas seguem, né? Tá lá, numa semana todos os youtubers que você conhece, um monte de gente que você conhece falou de uma ação lá, falou de um fundo imobiliário, falou de um título talvez, ou de um CDB, mas essas partes é mais da renda variável mesmo. E você falou que aquela ação, fundo é muito boa, você foi lá e comprou. Provavelmente, quando todo mundo já falou que ela é boa, ela já passou da parte de compra. Porque, por exemplo, uma semana antes de todo mundo falar, talvez estava bom para comprar essa ação, ou fundo, estava barato, né? Agora que todo mundo vai falar, todo mundo vai seguir, vai comprar caro, aí vai começar, o mercado vai achar que está começando muito supervalorizada, né? A ação vai cair, e quem comprou na modinha vai ter um prejuízo bem grande. E uma oportunidade da vida. Como parecido com excesso de confiança, mas talvez mais particular, assim, talvez você encontre uma oportunidade única na vida e você confia fielmente que vai dar certo. Muitas vezes é uma ilusão passageira de que esse é o melhor setor, essa é a melhor empresa para se investir e muito provavelmente, quase 100% das vezes, não vai dar certo. Muitas pessoas vão falar que diversificar é uma estratégia de quem não sabe investir, quem não sabe pesquisar, quem não sabe as informações de cada empresa, quem não sabe especificar seu patrimônio, mas isso não é verdade. Por isso que você tem que ter concentração. Sua concentração cria riqueza, né? E protege a sua árvore, como eu comecei no vídeo, uma árvore de carteira, né? Simulando sua carteira. Diversificação não é uma estratégia de quem não sabe investir. É estratégia de quem quer sobreviver no longo prazo. Daqui 10 anos, eu quero ter muito mais patrimônio que eu tenho agora. Eu não quero ter 2 vezes meu patrimônio daqui 2 semanas para daqui 3 semanas eu ter 1/3 do que eu comecei. No mercado, não vence quem acerta muitas vezes, vence quem consegue continuar jogando por muito tempo. Agora, me diz aí, sua carteira hoje já é diversificada ou é concentrada e você ainda não acredita nessa estratégia? Conta aqui pra gente te ajudar.